Amados irmãos e irmãs, diletos radioouvintes e internautas. Sempre no dia 8 de dezembro eu uso esse paramento, só para essa época, que é mais ou menos uma cópia dos paramentos que o Papa Beato Pio IX, no 8 de dezembro de 1854, celebrou a missa de proclamação do dogma da Imaculada. Nesta reflexão, em homenagem também a Dom Henrique, usarei alguns retalhos das suas meditações propostas para esse dia tão solene, a solenidade da Imaculada Conceição, padroeira desta nossa catedral, da nossa diocese, da nossa cidade de Formosa, da nossa rádio e também do Exército Brasileiro. A Imaculada Conceição da Virgem Maria é este o mistério que nesse dia celebramos. Hoje a Igreja recorda-nos esse dogma. A Virgem Maria foi concebida no ventre de Ana, filha de São Joaquim, sem ostentar a mancha do pecado original com a qual todos nascemos. Nossa Senhora é também concebida de forma miraculada, dado que Senhora Santana já era marcada pela idade, fora do ciclo natural da fertilidade das mulheres. Nossa Senhora vem também por um milagre. Mas que tem isso de mistério? É verdade que toda a vida que brota é um mistério. É verdade que todo feto, desde o primeiro momento da existência, seja desejado ou indesejado, esperado ou vindo de surpresa, são ou defeituoso, é já uma vida humana e, portanto, um milagre de Deus, um sorriso divino, um presente do Altíssimo, pois é a imagem de Deus. Apesar dos monstros de hoje, dessa humanidade desalmada e sem Deus, desejarem tanto negar a dignidade da vida humana, desde o seu primeiro momento até o seu declínio, a Igreja jamais renunciará a este anúncio de defesa e promoção da vida. A vida humana possui um valor inalienável. E nós católicos, nós cristãos, não podemos compactuar com a cultura da morte, com os pensamentos abortistas, feministas, esdrúxulos, pensamentos comunistas, socialistas, que desprezam a vida humana de maneira tão assintosa. Repitamos a pergunta: se é assim, se cada concepção neste mundo é um mistério, o que tem de extraordinário a concepção daquela que será a mãe do Cristo? A celebração de hoje, ela é também um problema para a dimensão ecumênica, porque os nossos irmãos da Reforma, os protestantes, eles não acreditam nestas verdades que a Igreja proclama. Não acreditam porque o foco dos irmãos da Reforma está somente na palavra de Deus. A Santa Igreja deixada por Jesus tem como fonte de inspiração da fé a Sagrada Escritura, mas correlata a ela de forma transversal, nós temos
a grande tradição da igreja dos 600 primeiros anos, bem como o magistério autêntico da igreja, os ensinamentos. E na tradição da igreja nós temos uma riqueza muito grande, porque ali está expressa a santa teologia desses grandes homens, arraigadas em corações místicos, profundos, que deixaram para nós ensinamentos extraordinários. Portanto, a concepção virginal de Maria é um mistério que nós católicos devotamos com grande dedicação. Eis a novidade, eis o extraordinário. No momento mesmo em que Senhora Santana, idosa e estéril, concebeu a Virgem Santa, ela, por ser destinada a ser a mãe do Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi preservada da mancha do pecado original. Em outras palavras, a Virgem Maria, desde o primeiro momento de sua existência no ventre materno, foi preservada daquela mancha negativa, uma marca ruim, que mancha e fere a natureza da humanidade inteira. Portanto, a ela, e só a ela, o Senhor pode exclamar com as palavras do livro dos Cânticos dos Cânticos: como és bela, minha amada, como és bela, és toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Esse livro do Cântico dos Cânticos, ele é sui generis. É o único livro da Bíblia que não fala de Deus, explicitamente. É uma parábola muito bonita sobre o amor de um homem por uma mulher. E às vezes a gente percebe, poxa, mas o que está escrito nesse livro da Palavra de Deus caminha para aspectos até mesmo pornográficos. Mas é preciso entender o cantares dos cantares. O homem apaixonado por aquela mulher é a imagem do Cristo. E a mulher que responde ao amor daquele homem é a igreja. Temos que ler esse livro nesta ótica. E ali o esposo diz como a esposa é bela, como ela é tão bela que ela não tem mancha. Já é uma profecia sobre Nossa Senhora. Que o Senhor Deus exclame assim, que a Mãe Igreja canta assim, que a humanidade exulte assim e que nós hoje aqui possamos cantar esse amor pela Virgem Maria, a Imaculada. A igreja desde muito cedo foi compreendendo sempre mais esse mistério da Imaculada Concepção de Nossa Senhora. Ela, a Virgem, fora preservada do pecado graças aos mistérios de Cristo. Preste atenção nisso. A espiritualidade acerca da Imaculada Conceição só pode ser compreendida à luz dos mistérios de Cristo. Sem isso nós não vamos entender que São Paulo, com propriedade, exalta estes mistérios. Quais são? A encarnação, a paixão, a morte, a ressurreição de Cristo, mistérios extraordinários, que nos libertou do pecado. E São Paulo recorda para nós, todos pecaram, e todos estão privados da graça de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada por nosso Senhor. É em virtude desses mistérios que a Virgem Maria
foi preservada da mancha do pecado original. Com efeito, meus irmãos, sem Jesus nosso Senhor, sem a cruz redentora que Deus já anteviera eternamente, a Virgem seria tão pecadora quanto todo o resto da humanidade. Mas a mesma cruz de Cristo, que nos arrancou da lama do pecado, sequer permitiu que a mãe do Cordeiro Imaculado, pela lama do pecado, fosse tocada. Que grande providência de Deus! Que amorosa sabedoria! Nossa Senhora, mais que todos nós, pode e deve cantar as palavras do profeta. Com grande alegria, rejubilo-me no Senhor, e minha alma exaltará em meu Deus, pois me revestiu de justiça e salvação, como a noiva ornada de suas joias. Nossa Senhora conhecia muito bem o Antigo Testamento. Senhora Santana, mãe mestra, iniciou Maria Santíssima nas Sagradas Palavras. Por isso, gente, que quando nós rezamos o Magníficat de Nossa Senhora, nós percebemos ali todos estes versículos do Antigo Testamento que ela repete no seu Magníficat. Nossa Senhora, de sorriso escancarado, pode erguer o olhar para o Senhor e exclamar: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, não deixastes rir de mim, meus inimigos. Salmo 29, 2. Nossa Senhora, como a filha de uma família judaica, conhecia muito bem a oração dos Salmos. Em Maria, meus irmãos, começou a manifestar-se a vitória de Cristo contra o inimigo da raça humana. O inimigo nunca deixou de agir. O demônio não tira férias, o demônio não faz descanso, ele está em permanente vigília de maldade para destruir a obra de Cristo, sobretudo para destruir a nossa liberdade. Nós vivemos um momento triste do nosso Brasil, em que as liberdades já não existem mais. A gente vive uma situação de exceção, em que autoridades avocam para si essas maldades que vêm do demônio, para dominar e subjugar as pessoas. Todas as vezes que vocês lerem a história de um tirano, todas as vezes que vocês assistirem atos tirânicos, como nós vimos muito na pandemia, pessoas sendo presas por causa da tirania, e agora nós estamos vivendo isso, pessoas sendo multadas, sendo presas, inquiridas, sem processo, sem a devida normatividade observante das leis. Nós podemos ver, aqui está a ação do inimigo. Porque o inimigo, o que ele quer fazer conosco? Tirar a nossa liberdade, nos escravizar, para sermos dominados por ele. E o inimigo domina a humanidade pela ideologia, domina pelos poderes tirânicos, criando angústia, sofrimento, tirando a liberdade das pessoas, arrebentando com a vida das pessoas. Se pensarmos bem, veremos que este mistério da Imaculada Conceição deita suas raízes na antiguidade, nos primórdios do sonho de Deus, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje. A primeira leitura do livro do Gênesis nos diz que quando toda a humanidade foi marcada pelo pecado, pelo não a Deus, esse não no qual todos nós já nascemos com ele, e que tantas vezes vamos dizendo o mesmo e o aprofundando, negando a Deus.
o Senhor então promete a inimizade entre a mulher e a serpente. Alguns meses atrás, a nossa rádio tocava várias vezes por dia a música de Nossa Senhora que pisa a cabeça da serpente. O povo pedia intrepidamente essa música, porque ela está aqui. Ela é uma resposta a esse dom de Deus. A mulher pisará a cabeça da serpente. Nossa Senhora é esta mulher que Deus pensou para nós, que Deus deixou como grande intercessora. Se por Eva veio a morte, por Nossa Senhora veio a vida. E podemos então compreender o modo como o arcanjo Gabriel, no Evangelho, saúda Maria. Como ele a chama? Não diz o nome Maria, mas chama com um nome novo, aquele que somente Deus, que sonda os corações, poderia conhecer. Escutemos o anjo e admiremos. Alegra-te, ó toda agraciada, o Senhor é contigo. O anjo chama Nossa Senhora de agraciada, cheia da graça, plena da graça. Toda agraciada, isto é, toda invadida, inundada pela graça do fervor de Deus, do favor divino. Um católico precisa ser como Nossa Senhora, uma pessoa cheia, plena da graça de Deus, que é o Espírito Santo. E aqui na nossa catedral, na nossa diocese, nós temos a folia do divino, que fala muito do Espírito Santo. Um folião do divino, um devoto do divino. A igreja toda deve ser cheia da graça do Espírito Santo, do divino. Na Virgem Maria não há lugar nenhum para a desgraça do pecado. Nela, em quem o Santo de Deus, o Cristo, o Santo Messias, deveria habitar, não pode, não poderá nunca haver um lugar para o pecado. Desde o primeiro momento de sua existência, a Virgem foi escolhida e predestinada para a mãe do Salvador. Não esqueçamos, meus irmãos, a palavra da Escritura. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. É este mistério que celebramos. Concluindo, se Cristo é o dia, a Virgem é a aurora. Se Ele é o sol, ela é a estrela d'alva. Se Ele é o fruto, ela é a flor bendita. Nossa Senhora vem sempre antes. E a gente canta no ofício da Imaculada: ó Deus salve, relógio que andando atrasado serviu de sinal para o Verbo encarnado. Nós pensamos que sempre Nossa Senhora anda atrasada, que a gente quer que ela age rápido. Não, ela age na hora certa. E ela age sempre em precedência a Cristo. Antes de Jesus se encarnar, ela recebeu a unção. Ela é como esta flor que nasce primeiro, antes do fruto. Ela nunca chega atrasada. Nós é que pensamos. Como é bela, meus irmãos, esta solenidade de hoje, que é para nós uma aurora do Natal. A celebração da Imaculada Conceição já é, dentro desse tempo do Advento, os arbores natalinos que vamos celebrar na noite de 24 próximo.
E vocês prepararam muito bem a festa da Imaculada, com as visitas, os afilhados de Nossa Senhora indo, organizando, preparando, colocando flores no caminho de Nossa Senhora para que ela possa alcançar tantas almas. Caríssimos, vivemos num mundo cada vez mais sem graça, um mundo literalmente desgraçado. Isso, esse mundo que é fechado à graça. Pois bem, nessa realidade sem graça, celebrar a Imaculada Conceição da Mãe de Deus é proclamar a vitória da graça sobre o pecado. É renovar nossa certeza na força que vem da cruz e ressurreição do Senhor, que dissipa as trevas e vence o mal. O Duque de Caxias, patrono do exército brasileiro, nosso verde oliva, braço forte, mão amiga, nunca saía para as batalhas sem o oratório da Imaculada. O Duque de Caxias levava o oratório da imagem da Imaculada e colocava na sua tenda, recitava o terço, incentivava a tropa a fazê-lo e por isso teve grandes vitórias. O Brasil deve muito a este homem, ao nosso exército, que nas horas mais fadigadas da história interveio para livrar a nossa gente das misérias. Que a Virgem Maria continue abençoando esta força armada brasileira, que é orgulho de toda a nossa nação. Ó Maria Santíssima, Virgem Imaculada, desde a Conceição, intercede por nós, pelo nosso Brasil, pelos momentos de aflição que vivemos. Intercede por toda a igreja, por todo o mundo, pela nossa humanidade inteira. Que lutemos contra o pecado, contra o anticristo, contra a apostasia desses tempos, contra as misérias que afligem as famílias, as crianças, os jovens, o matrimônio. Porque vós fora preservada desde o primeiro momento de sua existência desses sofrimentos que abalam a humanidade. E a força do Cristo Salvador, que não deixou o pecado te atingir, ó Mãe Imaculada, não deixe que o pecado, a injustiça, a corrupção, a mentira e todos os desastres humanos possa nos vencer e vencer a nossa pátria, assim seja. Creio em Deus.